Chegamos! Sejam todos bem-vindos a mais um Palavra Compartilhada. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar da Palavra de Deus, do amor e de sua graça. Sejam todos bem-vindos, eu sou o irmão Felipe, que a graça, a paz, a misericórdia e o favor de Deus, sempre esse jargão que eu uso, esteja sempre conosco. Amém, nós todos. Estejam todos bem-vindos, nós estamos aqui para o episódio aqui de número 4, nós vamos aprender sobre o ministério avivado de Jesus. Jesus teve um ministério avivado ou era avivado porque ele era o próprio Deus na terra? Vamos saber. Fique conosco para mais um momento de palavra, de estudo e de compartilhar a graça de Deus. Eu não posso nem me olhar no espelho mais, porque toda vez que eu olho, sou eu de novo. Eu sou o irmão Lucas, que Deus esteja trazendo sobre os nossos corações a sua palavra e a sua vontade, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A paz do Senhor, queridos ouvintes, a todos os amados irmãos. Estamos aqui, como o irmão Felipe disse, para mais uma palavra compartilhada, o seu EBDcast, né? O podcast da Escola Bíblica, agora a Escola Bíblica em podcast, né? Estamos lá, vamos gravar, que nem o Felipe disse, lição de número 4, que tem por data 22 de janeiro de 2023, o Ministério Avivado de Jesus. Eu sou o irmão Guilherme e estamos aqui para mais uma vez poder aprender juntamente com vocês e ser também um canal de bênção para a sua vida e para a sua família. Compartilhe esse link, você que está nos ouvindo pelo YouTube, já deixa aí o seu like, já compartilha, se torne um inscrito desse canal, vai ajudar muito, né, a crescer este canal, nos ajude divulgando, né? Compartilhe aí com seu vizinho, com seu amigo, com a sua mãe, com seu pai, com o periquito, com o papagaio, né? Com o mendigo da rua. Leve a palavra de Deus a todos, que eu tenho certeza que Deus também vai abençoar você. E você que está nos ouvindo aí pelas plataformas de áudio, seja ela o Spotify, seja ela o Instagram, o YouTube, o Facebook, é só você falar para a pessoa nos procurar ali na aba de pesquisa, coloca lá a palavra compartilhada, você vai nos encontrar, você vai nos achar, e lá você também pode deixar também uma sugestão, pode deixar sua dúvida, pode interagir conosco, que isso também é importante. Amém? Vamos em frente? Aqui atrás, hein, gente? Oh, glória a Deus, aleluia. É isso aí, pessoal. Vamos aqui só para nós complementar aqui a nossa aula, o Ministério Avivado de Jesus. Nós temos o nosso objetivo principal aqui, que é a verdade prática, vai nos dizer o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E o versículo que engloba toda essa aula, todo esse episódio, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, que vai dizer: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aqui nós já vamos ver aqui um breve momento sobre o ministério avivado de Jesus. Nós sabemos que qualquer cristão, para viver em pleno avivamento ou em plena continuidade da sua fé, é preciso o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é dado a todo cristão. Nós vamos encontrar isso lá em Efésios 6, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos um selo, nós somos marcados quando nós temos Jesus na nossa vida. Mas nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para dar o bom testemunho, para dar a continuidade no ministério, no reino, da continuidade do reino de Deus, para servir na obra. Nós vamos ver um momento muito importante, muito interessante também, em Atos capítulo 10, eu estava lendo, ali vai contar a fama de um soldado, de um general romano, Cornélio. Cornélio era um homem italiano de bom testemunho,
ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele buscava a Deus em oração e ajudava o próximo com esmola, ajudando, ofertando na vida daqueles que ele precisava. E a Bíblia vai nos relatar que ele era um crente temeroso a Deus. E ele estava orando e em um certo momento Deus o visita com o anjo. O anjo fala com ele e manda chamar Pedro. Pedro também é avisado pelo anjo do Senhor e também vai ao encontro de Cornélio. Muito interessante que esse momento eles estão ali reunidos. Pedro vai anunciar a Jesus Cristo, o reino de Deus, vai anunciar o evangelho, as boas novas a Cornélio. Cornélio já era uma pessoa temente a Deus, mas não conhecia a Jesus Cristo. É interessante que a gente vai ver que para um verdadeiro derramamento do Espírito Santo, para um verdadeiro avivamento espiritual, nós precisamos do quê? Jesus é a chave disso. Por quê? Cornélio era um homem temeroso, mas ele só foi receber a virtude do Espírito quando ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro isso no capítulo 10 de Atos, que Cornélio era um homem bom, mas ele só recebeu o Espírito Santo através da pregação de Jesus Cristo. Então nós vamos ver da importância sobre o derramamento do Espírito Santo. Para se ter um avivamento, a chave de tudo é Jesus Cristo, é ter uma vida com Jesus Cristo. Mas é interessante aqui a gente ver também que o ministério de Jesus foi um ministério avivado e também nós vamos ver uma breve ligação entre Jesus e o Espírito Santo. Eu queria ver com vocês para falar um pouco sobre isso, esses momentos que o Espírito Santo esteve, que a palavra deixa bem clara quais foram esses momentos que o Espírito Santo estava com Jesus, como que isso aconteceu. Ô Fê, uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de Espírito Santo com relação a Jesus Cristo e a Deus é que ele também é Deus, né? O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade e por isso às vezes nós tendemos a nos esquecer disso, nós tendemos a nos esquecer que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e a gente acaba acreditando que o Espírito Santo é uma força, é um poder, a gente acaba acreditando que o Espírito Santo é só um ser que está ali para nos dar poder para fazer alguma coisa. E com isso, se a gente tem esse pensamento, a gente começa a querer usar ele e não ser usado por ele. Esse é um ponto. Na vida de Jesus, nós vemos a maneira correta de interagir com o Espírito Santo. Porque se a gente partir do princípio que desde antes da concepção de Jesus, né, quando o anjo chega até Maria e fala, olha, você será visitada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e você conceberá. Né? Então é a partir do Espírito Santo que Maria concebe e engravida de Jesus. Depois nós vemos o Espírito Santo agindo na vida de Jesus quando Jesus é batizado. A gente vê ali a aparição do Espírito Santo, né, na imagem de uma pomba, né? Não que o bicho pomba seja o Espírito Santo ou uma representação, mas ali na imagem de uma pomba o Espírito Santo aparece e desce sobre Jesus. E então na tentação do deserto a gente vê também o Espírito Santo agindo através de Jesus, porque Jesus estava capacitado pelo Espírito Santo. Aí gera uma certa confusão, porque eu acabei de dizer que Jesus e Deus são Deus e o Espírito Santo também é Deus. E aí eu acabei de falar que Jesus estava capacitado pelo Espírito Santo. Como assim Deus é capacitado pelo Espírito Santo? Porque é o seguinte, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, enquanto caminhava na terra, para realizar as obras como Deus, ele precisava estar capacitado pelo Espírito Santo. Porque a gente vai ver que Paulo mais para frente fala que Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e morrendo em uma morte de cruz. Então nós vemos que Jesus ele deixou o seu estado de Deus e passou a ser homem. E nesse estado de homem, ele precisava ser capacitado pelo Espírito Santo. Então aí nós vemos a fórmula secreta. Nós precisamos, não tão secreta assim, né? Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo para realizar as obras de Deus.
né? Até ontem eu conversava com o irmão Toninho e a gente falava a respeito disso, que às vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus sem Deus. Né? Não dá para a gente fazer a obra de Deus sem Deus. A gente precisa ser capacitado por Ele. A gente precisa de Deus para poder realizar as obras dele, porque senão nós vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos agir e a igreja vai ser para nós um clube. A igreja vai ser uma reunião que a gente se reúne e ali lê um livro e alguém faz algum comentário ali naquele livro, algumas pessoas cantam algumas músicas e a gente recita algumas palavras e vai embora. É isso que é a igreja sem o Espírito Santo. Mas como nós temos o Espírito Santo, a igreja, o momento do culto, acaba se tornando uma reunião, um encontro dos santos, dos salvos, né? O encontro daqueles que foram chamados para ser servos de Deus. Então, nesse momento, nós podemos entoar louvores, não apenas cantar músicas. Nós lemos a palavra de Deus, não é apenas um livro. E uma pessoa, ela traz ali a vontade de Deus expressa a partir de palavras. E não apenas um pensamento aleatório. Não algo motivacional, né? Exatamente, não algo motivacional que vai apenas falar, olha, a maneira de você viver, olha, você precisa vencer, você vai vencer se você agir com o bem e tal. Não, você precisa da capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos. Então o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida dessa forma, numa forma de capacitar para que a gente venha fazer a vontade de Deus. Você falou muito bem essa parte que eu já ia até preparar aqui, que eu ia falar mais ou menos sobre isso. Que já que Jesus é Deus, por que ele orava a Deus? Então você já respondeu mesmo. Mesmo Jesus sendo Deus, ele também era homem. Então ele mostra essa necessidade do homem buscar a Deus. Então, por isso que Jesus orava a Deus, pelo lado humano dele, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então, ele tinha essa necessidade de orar e de buscar a Deus. E é interessante a gente saber, até essa semana eu fiquei muito na cabeça, até falei bastante, o que a Rafa comentou na entrevista que nós fizemos aqui com ela. Se você não ouviu, vai lá escutar. Caminhando sobre ombros de gigantes, é a entrevista que nós fizemos com a missionária Rafaela, muito bom, falando sobre missões, como que se deu na vida dela, como que é missão, quem que pode fazer missão. Então, se você tem curiosidade, vai ali, se você não escutou, volta ali e escuta. E a Rafaela estava falando sobre mais do que importante de fazer para Deus é estar em Deus. Então nós vemos essa necessidade que nós temos de estar em Deus. A importância de mantermos avivados é estando na presença de Deus. Essa é a melhor maneira. Lógico que é uma benção você poder fazer algo para Deus. Se você toca, se você prega, se você contribui com uma cesta básica ou com alguma coisa, glória a Deus, isso é muita bênção. Mas acima de tudo, é não esquecer de permanecer no Senhor. E eu queria ver com vocês algo assim interessante do ministério de Jesus que nós possamos ter na nossa vida para mantermos avivados no nosso dia a dia. Como que nós podemos fazer para manter o avivamento dentro de nós? Porque nós precisamos sim fazer para o Senhor, mas a importância de permanecer. Fala para nós, Gui. Fê, a importância de permanecermos avivados, é isso? Dentro da obra, ou se fazer, né? Eu acho interessante aquilo que o Lucas disse também, vou pegar as palavras dele, né? Cristo, sendo Deus, se fez homem, né? E não é porque ele se fez homem que ele passou como homem a ter atitude de Deus. Pelo contrário, ele foi um servo, né? Como homem, ele serviu e ele nos mostrou exemplos. E um dos exemplos, Fê, é aquilo que você disse também, que ele mesmo sendo Deus, ele não deixou de orar. Ele buscou, ele estava em oração constante, ele mostrando a necessidade da oração para todos nós, né? Da busca, da intimidade com Deus. Então ele veio para ser realmente um exemplo. Então a busca constante, o ser avivado constante para nós é importante, porque nós temos como exemplo a Cristo, que mesmo sendo Deus, ainda se permaneceu todos os dias buscando para se manter avivado.
né? Mesmo eles tendo a virtude estando dentro dele, né? Como o próprio Deus, ele buscava, ele se preenchia. Todo dia ele buscava um renovo. Aí a gente vê como que prova-se isso. A gente olhando para a passagem, né, da Bíblia e vendo Jesus, ele orava cedo, ele orava de tarde, ele orava de noite, ele não tinha horário, né? Parava-se no meio da tempestade, vamos orar, né? Vamos orar. E ali ele orava. Estava caminhando, viu ali uma oliveira, vamos sentar ali debaixo, vamos orar. Então, todo momento ele estava se enchendo, todo momento ele estava se avivando, estava se mantendo em contato com Deus. E como você disse, né, não tem como fazer a obra, não é isso? Sem Deus. Como que se faz a obra sem Deus? Não faz, né? Como que eu faço a obra sem estar avivado? Como que eu faço a obra sem buscar o renovo do Espírito Santo todos os dias na minha vida, né? Porque quem capacita é o Espírito Santo. Quem que nos motiva? É o Espírito Santo. E está aí o exemplo da aula de hoje, que o próprio Jesus foi motivado e capacitado pelo Espírito Santo. Foi o próprio Cristo sendo motivado, como se diz, por ele mesmo, né? Mas ali mostrando o exemplo para a humanidade, né? Ele, 100% homem, precisava 100% de Deus. Certo, gente. E a gente sempre fala, né, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente sempre fala que o Espírito Santo ele age na vida do não crente. Ele age na vida do não crente transformando, né, levando a transformação da vida de pecador para uma vida que vai aceitar Jesus, né? Quando nós vamos lá e pregamos o Evangelho, essa pessoa ouve o Evangelho, e aí, a partir disso daí, o Espírito Santo começa a agir na vida daquela pessoa, né? Aí nós falamos também que no que já é convertido, no que nós chamamos de salvos, ele age confortando e capacitando para vencer as batalhas, vencer as lutas do dia a dia e tudo mais. Mas nós também falamos aqui a respeito de Jesus como Deus e como homem, da capacitação. Para ele era fácil, vamos assim dizer. Lógico que ele enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas para ele era fácil, porque ele era Deus, né? Então ele ter um relacionamento com Deus é fácil e ele queria isso. Só que nós vivemos em um mundo do qual nós estamos afastados de Deus pelo pecado, né? A gente parte do princípio de que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então a gente já nasce afastado de Deus. Por isso nós precisamos passar por esse processo de conversão. Assim, por experiência própria, mesmo quem nasce dentro de uma igreja, mesmo quem nasce em um berço evangélico, quando o pai e a mãe vai lá na loja do Brunetti lá e fala, eu quero um berço do modelo El Shaddai, um berço evangélico. E aí a criança nasce naquele berço, cresce naquele berço evangélico e vive a sua vida. Em algum momento ela precisa aceitar Jesus. Eu acredito nisso. Mesmo quem nasceu e cresceu precisa declarar que Jesus é seu Senhor e Salvador, porque senão vive uma vida ali, acha que é só aquilo e não tem essa consciência de que precisa aceitar Jesus como seu Senhor. E assim, nós temos que ter a capacitação do Espírito Santo. Mas como que nós, distantes de Deus, vamos ser capacitados pelo Espírito Santo? Como que nós, como homens, vamos manter uma vida lutando contra o pecado? No ponto de vista de vocês, o que é relevante para o homem e para a mulher que quer viver distante do pecado, que quer viver uma vida reta diante de Deus? A pessoa, ela se converteu, ela está ali caminhando, ela vai passar por dificuldades, ela vai enfrentar dificuldades. E por mais que ela fale assim, não, mas a minha fé está firmada, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na salvação, mas em algum momento a gente vai passar por dificuldades. Virão lutas na nossa vida, né? Como que o homem e a mulher o que ele pode fazer para resistir a esses momentos maus? A Bíblia também nos relata, Lucão, eu vejo nesse ponto, que realmente, pelo contexto que a gente vive de igrejas vitoriosas, crentes super
poderoso, você nasceu para vencer, que você nasceu para dar certo. E realmente você nasceu para dar certo. Mas o que a gente esquece é que percalços acontecem no meio do caminho. Isso aí eu falo sempre. Acidentes acontecem. Pode acontecer. É interessante ver, a Bíblia nos relata num salmo, se eu não me engano é 82, do Asaf. É muito interessante isso, pelo menos na minha vida. Asaf era um homem temente a Deus, servo de Deus. Ele compunha hinos de adoração a Deus, salmos de adoração a Deus. E num certo momento da vida dele, ele ficou indignado, que ele servindo a Deus, fazendo as coisas tudo certo, passando por um momento difícil, enquanto o ímpio, que é aquele que não acredita em Deus, ou ainda pior, zomba até de Deus, vai super bem. Com riquezas, com prosperidade, com luxúria, com extravagâncias. E o cara vivendo uma vida desordeira. E o Asaf ali, servo, ralando, passando por dificuldades. E aí ele fala que ele entra no templo para buscar a Deus e Deus mostra o final das coisas. E no final das coisas ele vê o fim do ímpio e vê o fim daquele que serve. Aí aquilo ali enche o coração dele de esperança. O que a gente precisa sempre fazer é olhar para Cristo. Tem uma passagem, tem uma parábola, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Vou usar, mas serve num contexto geral. Um rapaz estava vendo vários problemas na igreja, vários problemas. E ele queria sair da igreja. E nesse contexto, ele vai conversar com o pastor. Fala, pastor, eu vou sair porque a igreja tem cheio de problema. Tem criança correndo, as mulheres ficam fofocando, os homens fazem a panelinha, e eu não tô feliz aqui. Eu vou sair da igreja. E o pastor falou, ó, então tá bom, você quer sair, mas eu só vou pedir uma coisa. Eu vou te dar um copo de água cheio até na boca e você vai ficar andando na igreja. Você vai ficar andando na igreja na hora do culto. Se cair uma gota, você vai ficar. E se não cair, você pode pegar suas coisas, você pode ir embora. Ele falou, então tá bom, isso é fácil. Foi lá, encheu o copo, deu, começou o culto e começou a andar na igreja. E focado ali no copo para não deixar cair. E passou o culto, os louvores, e passou a palavra, e passou o momento da oferta, e deu a bênção apostólica, e acabou o culto. E ele foi lá conversar com o pastor com o copo cheinho, não caiu uma gota. Falou, aqui, pastor, não caiu uma gota. Então eu tô saindo, tô indo embora. Falou, então você não deixou cair? Não. Falou, ó, então, você viu as crianças correr? Você prestou atenção nas crianças correndo? Você prestou atenção nas irmãs fofocando? Não, né? Você prestou atenção dos irmãozinhos fazendo panelinha? Não, porque você estava focado no copo d'água. Então, o nosso foca em Jesus Cristo. Ele é a fonte da água. Quando você foca em Cristo, você não fica olhando os problemas. Os problemas passam, porque você está focado em Cristo. Então, resumo disso, quando a gente estabelece a nossa vida focada em Cristo, mesmo diante de problemas e de adversidade, nós vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós podemos passar sim por problemas, mas nós temos uma promessa. Que Ele não nos deixaria sozinho. 2, nós temos o Espírito Santo, mas para isso nós precisamos sim buscar ter uma vida de santidade, ter uma vida de oração, ter uma vida piedosa que agrade a Deus. Não que as nossas obras irão nos salvar, mas a nossa fé em Cristo vai trazer no nosso coração a vontade de fazer as boas obras. Nós precisamos sim ter uma vida tendo a certeza que nós tomamos a Santa Ceia, que comemos do pão, tomamos do suco da uva,
fazendo lembrança, fazendo menção que Cristo morreu, fazendo em memória do nome dele, que um dia ele voltará para nos buscar e nós estamos em comunhão. E quando a gente estiver com ele lá na glória, os problemas, as dores, as lágrimas, o sofrimento, lá no céu não vai estar. Enfermidades, momentos difíceis, de dores, de dificuldade financeira, lá no céu não vai ter. Então, nós precisamos focar nessas coisas. Falar para você que é fácil? Não. Porque é muito bom. Até essa semana você postou, foi ontem que você postou, falando lá da pessoa evangelizando, falando, oh, aceita Jesus, que ele te ama. Ele te ama. Mas nós esquecemos que nós também precisamos morrer para Cristo. Nós temos uma parte que nós também precisamos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Para muita gente, você fala que é fácil, mas nós estamos quase terminando janeiro, entrando em fevereiro. Vai começar carnaval. Para muitos jovens, eu não gosto. Eu particularmente detesto carnaval e nunca gostei. Mas tem muita gente que gosta e é uma bagunça total. Para muita gente, muitos jovens, é uma luta. E o que esse jovem precisa fazer? Renunciar. Deixar as coisas do mundo, matar a carne dele, matar a vontade dele para servir a Deus. Então, é fácil eu falar para você, não, só Jesus te ama. Não, nós precisamos também ter um momento de esforço da nossa parte. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Ela sempre foi e sempre será. Não tem salvação de outra maneira. Não é por minhas obras. Por mais que eu possa fazer o que for, não tem como. É somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Mas nós temos também a parte do esforço, da parte que nós precisamos morrer e deixar Cristo viver em nós. Muito bom. E no de encontro, né, aquilo que o Felipe está falando, em cima da pergunta do irmão Lucas, né, uma pessoa já na caminhada com Cristo enfrenta lutas. E aí, o que eu faço de frente a essas dificuldades? Muitos desanimam, né? E vem Jesus, até aqui na revista, nos mostrando um pouco sobre isso, da capacitação. Volto a falar de novo. O se encher diariamente da porção do Espírito Santo. É um pouquinho por dia que nós temos ali com Deus, de contato com Deus, ele vai nos fortalecer. Não permitir a gente cair nas ciladas do inimigo. Né? Porque o inimigo, astuto da forma que é, ele coloca ciladas diante de nós todos os dias. Mas como que eu desvio dessas ciladas? Como que eu faço para não tropeçar estando em contato com Deus? Não é isso? É buscando em Deus, na maioria das vezes, força. Né? Para quê? Para que eu não venha cair. E o que acontece? Mesmo estando com Deus, se eu cair, é ter força para se levantar, é ter força para se erguer. Né? E precisamos disso, precisamos dessa porção diária do Espírito Santo. Né? Precisamos, como o irmão Felipe trouxe, e muito bem isso, é focar. Focar em quê? Na palavra. Focar em quê? Naquilo que Deus está falando com a gente. Focar na oração. Não é olhar para os lados, não é olhar para os irmãos, não é olhar o que está acontecendo ao meu redor, mas é focar na oração. Então eu vou na igreja e não foco, né? Como o Fê acabou de trazer, né? Ficou prestando atenção ali nas crianças, correndo, na fofoca dos irmãos, né? O irmão da frente, se ele deu glória a Deus mais fino, se ele deu glória a Deus mais grosso, né? E não foco na palavra. Aí eu saio da igreja, né? É verdade, vocês estão dando risada, mas é verdade. Eu saio da igreja dando risada do irmão, né? Por causa do glória a Deus dele, e não sei aquilo que Deus falou comigo. Não é isso? Então, precisamos desse renovo, desse avivamento. Só vou trazer aqui, antes de passar para você, Lucas, de um jovem, o que aconteceu, uma experiência comigo, tá? Um jovem, ele chegou até em mim, vocês conhecem essa história, porque eu já compartilhei ela com vocês, mas ele chegou até em mim um dia, né? Ele frequentava a mesma igreja que nós, né? E precisou mudar de cidade, né? Só que eu mantive o contato com esse jovem, né? Mantive ainda ali o contato com ele, a gente se falava, trocava-se mensagem, e passou um tempo, né? Eu mandei uma mensagem para ele, perguntei, e aí, meu irmão, como que tá?
tô indo na igreja aqui, tá uma bênção, né? Tô na frente aqui de um trabalho, tá legal, tamo indo. Glória a Deus, né? E passou, né? E eu lembro que na ocasião passou, se eu não me engano, de 4 a 5 meses sem a gente se falar ali, sem trocar uma mensagem, até que um dia ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava saindo da igreja, né? Estou saindo da igreja, não vou mais. E eu ali, né, ouvi aquela mensagem, fiquei preocupado e acabei ligando para ele. E eu falei, mas por que não vai mais na igreja? Por que você vai sair? Entrou praticamente parecido com isso que o Felipe contou. Isso é uma história real. Na igreja tem muito problema, na igreja tem muita dificuldade. E eu orei, e Deus me trouxe na palavra que era para mim sair. Eu falei, opa, peraí, né? Como que é isso? Né? Ele falou, não, meu coração já não estava mais ali na igreja. Eu ia na igreja, eu só olhava as dificuldades, eu só olhava os problemas, meu coração não estava naquele lugar. Então, até um dia eu cheguei no meu quarto, coloquei o joelho no chão e fui pedir um direcionamento para Deus. Senhor, o que eu faço? E eu abri a Bíblia, aleatório, irmão Guilherme. E a Bíblia se abriu lá em Eclesiastes, no capítulo 11. E na hora que eu pus o meu dedo caiu no versículo 9. Eu falei, e o que está escrito lá que está levando você a sair da igreja? Ele falou, abre a tua Bíblia. Eu fui, peguei minha Bíblia e abri, Eclesiastes 11, 9. E está escrito, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Olha aí. Irmão Guilherme, Deus falou comigo para mim andar no caminho do meu coração e na vista dos meus olhos. E meu coração já não estava mais na igreja, porque aquilo é uma baderna, porque... Vou sair da igreja. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Você está lendo errado. Não, porque eu li, porque é isso. Eu falei, mas termina o versículo, né? Que nem terminar o versículo não terminou. E o versículo fala, né? Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus o juízo. Ou seja, de tudo aquilo que você fizer, Deus trará o juízo sobre a sua vida. Ele vai pedir conta daquilo que você está fazendo. Não, mas Deus me falou na primeira parte, então eu vou andar na primeira parte. Tá, amém. Né? Eu oro pela vida dele até hoje. Perdi o contato, não se sabe mais, nunca mais falei. Mas da última vez que eu conversei, realmente estava numa vida longe de Deus e vivendo de forma errada, vamos dizer assim. E eu tenho orado por essa vida, mas por que eu estou trazendo isso? Para você ver a importância da oração, para você ver a importância de estar preenchido com Deus todos os dias. O inimigo cegou esse jovem, que ele leu só uma parte da Bíblia e ainda saiu falando que foi Deus que falou com ele. Deus não falou com ele. Né? Por quê? Porque Deus não gera dúvida. Agora, se ele tivesse cheio do Espírito Santo, se ele tivesse mesmo em contato com Deus, a intenção dele foi muito nobre. Né? Estou com dificuldade, vou orar. Só que o orar, às vezes, é ter paciência, é saber ouvir. Não é isso? Não é que eu vou orar hoje, minha oração vai ser respondida hoje. É saber ouvir, é buscar um conselho, é buscar uma direção para a sua vida, para que você não caia nas ciladas. Então, Lucas, uma pessoa que está na igreja e passa por dificuldade, ela tem que buscar mais a Deus, ela tem que buscar a se manter mais perto e mais próxima de Deus. Esse é um caso clássico de pessoa que vai na igreja e vive uma vida de igreja apenas por conveniência, né? A pessoa ela não quer contribuir. Se eu estou na igreja e estou vendo problema, eu vou lá e tento ajudar, tento contribuir para que aquele problema seja resolvido. Em algum momento a gente não vai conseguir resolver aquele problema. E se... Né, aí há casos e casos, né, dependendo do problema também que está acontecendo, mas a gente precisa de oração, a gente precisa clamar a Deus,
A gente não pode tratar a palavra de Deus como uma loteria. Vou abrir aleatório, bater o dedo aqui, o que sair é o que Deus está falando para minha vida. E se abrir lá naquela parte que a Bíblia fala que Judas se matou, e aí, você vai se matar também? Né? Se abrir naquela parte que fala que o pessoal da igreja, ali da igreja primitiva, estava vendendo tudo que tinha e levando aos pés dos discípulos. E aí, você vai vender tudo que você tem e vai levar para a igreja também? Né? Aí não, né? Porque aí não é conveniente. Então nós não podemos viver essa vida de conveniência. Porque a vida de igreja é difícil, porque uma igreja é formada de pessoas. Mas tem o Espírito Santo e nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Eu acho que o ponto-chave da vida do cristão é viver uma vida de oração. Uma vida de oração, ela vai ser uma vida onde o Espírito Santo de Deus age através de nós, onde há lugar para ele trabalhar. Porque eu posso até falar, eu posso até chegar diante de uma pessoa e falar do amor de Cristo, do amor de Jesus e tudo mais. Essa pessoa ela vai ouvir, se eu não tiver o Espírito Santo comigo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque não é a minha palavra, não é eu falando, eu não tenho poder na palavra, mas é o Espírito Santo agindo através de mim. A partir do momento que eu falo do amor de Cristo para uma pessoa, essa pessoa recebe o Evangelho, o Espírito Santo vai então começar a agir na vida dela. Não é eu, não é você, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que age através de nós. Então eu acho que para viver uma vida avivada como Jesus viveu, nós precisamos de uma vida de oração. Sem uma vida de oração, não tem como viver um avivamento. Meus queridos, e esse foi o nosso episódio. Um pouco curto, sim, mas o suficiente para falarmos um pouco do avivamento na obra de Jesus, sabendo que nós não falamos aqui completamente, sabemos que a palavra de Deus ela se renova. Então, continue buscando mais da palavra, mais do ministério de Jesus, como que foi, qual que foi o maior avivamento, as obras dele que ele fazia no Espírito. Nós vemos ali em Atos 10, 38, quando Pedro vai ensinar Cornélio, vai falar muito bem. E Deus ungiu Jesus com o Espírito e com poder. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo também. E nós devemos continuar buscando. Isso aí. Vamos orar. Quero orar pela sua vida. Que o Espírito Santo possa encher mesmo você todos os dias da porção do seu amor, a porção da sua virtude, né? Que você venha receber de Deus todos os dias o fortalecimento que você tanto precisa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos, ó Deus, por essa vida, Senhor, que agora está nos ouvindo. Que o Senhor venha mesmo, papai, estar fortalecendo, papai. Que o Senhor venha mesmo, ó Deus, estar trazendo sobre cada um, ó Pai, a presença do seu Espírito Santo, ó Deus, todos os dias, papai, com uma unção nova. Papai, que todos os dias essa pessoa, Pai, que está nos ouvindo agora, possa receber o fortalecimento do Senhor. Abençoa cada vida, abençoa cada lar, abençoa cada família. É o que nós oramos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja. E junto aqui nós digamos... Amém!